Olá, eu sou a Mariana Guerin, jornalista aqui da equipe de comunicação da AML, Associação Médica de Londrina. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Associação Médica, o AML Cast. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante e muito sensível, que é a campanha Setembro Amarelo. Esse mês ele é dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental. Para isso, a gente convidou o médico psiquiatra associado da AML, o Dr. Marcelo José de Castro, que também é psicanalista. Ele mantém o projeto Luz, Câmera, Pulsão, e todo mês ele apresenta um filme seguido de debate na sessão Cinema e Psicanálise na AML Cultural. Com esse trabalho, o Dr. Marcelo ajuda a desmistificar e a tratar questões relacionadas à saúde mental. Nós vamos conversar com ele sobre os principais aspectos da prevenção ao suicídio, como reconhecer sinais de alerta e discutir estratégias para melhorar a nossa saúde mental. Dr. Marcelo, é um prazer tê-lo conosco. Se apresenta um pouquinho aqui pra gente. Tá bom, obrigado, Mariana. O prazer é todo meu, muito obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez na nossa Associação Médica aqui de Londrina. Sim, eu sou Marcelo, eu sou médico, eu me identifiquei, construí a minha derivação profissional na direção da psicanálise, né? Depois de passar, né, também pela psiquiatria e pela formação médica, né? E trabalho como psicanalista de adolescentes e de adultos e estamos sempre aí às voltas, né, com os temas em geral da saúde mental e em particular, né, com essa temática tensa, delicada, esse assunto sensível que é a questão do suicídio, especialmente a prevenção do suicídio, né? Doutor Marcelo, para começar, o que é o Setembro Amarelo? Assim, qual a importância dessa campanha para a saúde mental como um todo? Tá, o Setembro Amarelo é uma criação relativamente recente, né? Parece que tem toda uma história, os ouvintes aí podem estar procurando também, existem algumas informações disponíveis, mas que já data ali da virada dos anos 1990 para o ano 2000, né? E mais recentemente ficou instituído como sendo 10 de setembro uma data mundial, uma data internacional, né, de prevenção ao suicídio, né? A origem parece estar ligada, né, aí a um personagem da história norte-americana, um jovem que teria se matado justamente no mês de setembro, né? Tem uma história até comovente aí envolvendo, mas o fato é que tanto a Organização Mundial de Saúde, como o Centro de Valorização da Vida, até onde eu saiba, o Conselho Federal de Medicina, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, todas adotaram o mês de setembro como sendo o mês dedicado à prevenção do suicídio e o dia 10 de setembro em particular, se não me engano, é a data mundial assim, de atenção à prevenção ao suicídio. Então tem uma origem cultural relativamente recente, mas que ficou bastante consolidada aí, né, no imaginário cultural ocidental, pelo menos, né? É importante criar uma campanha para falar sobre isso? Ou isso deveria ser discutido, né, o ano todo? Por que a campanha é importante? A campanha pode ser entendida como sendo, sim, algo importante, como enfatizadora. Eu apoio, entendo como muito válido, mas você colocou de uma forma brilhante. É uma questão de toda uma vida, de todo um ano, né? Sejam as condições intrapsíquicas do indivíduo humano, né, em sofrimento, sejam as condições sociais, culturais, né, que estão aí participando das estatísticas tristes a respeito do suicídio e das intenções ou dos atos, das tentativas suicidas, né? Isso acontece o ano inteiro, são determinantes pessoais, individuais, intrapsíquicos, muitas vezes existe também a colaboração de fatores relacionados à própria saúde mental, né, quadros psiquiátricos latentes, subclínicos ou manifestos mesmo, né?
Fatores familiares, fatores sociais, sociais econômicos, socioculturais, psicoculturais. Isso acontece o ano inteiro. Então, a atenção é o ano inteiro. E a exemplo de outros meses comemorativos, acho bastante válido ter um mês em especial voltado, né, para isso, e eu tenho com isso, só tenho a elogiar, né, tanto as instituições como os colegas aí da psiquiatria e da psicanálise, que a gente tem visto se preocupar e, particularmente neste mês, estarem fazendo, né, produção de conteúdos, divulgação de preocupações, né, com respeito a isso. É um assunto tabu, né? Assim, as pessoas, por exemplo, no jornalismo mesmo, as pessoas não gostam de usar nem a palavra suicídio, né, nas matérias e tal, porque eles entendem que isso pode gerar, né, um burburinho e tal. Então, pensando em todas essas condições que o senhor falou, psíquicas da sociedade e tal, quais são os sinais de alertas mais comuns, assim, que a gente pode indicar para alguém que está passando por um momento crítico? Claro. Ou às vezes é sempre relacionado a um momento crítico, ou pode ser um pensamento intrusivo e a pessoa acaba, né, uma coisa pontual. Muito bom, Mariana. Veja bem, olha que interessante, assim, primeiro aspecto, é sempre bom falar? Sim, é importante que isso seja posto em palavras. Você mesmo colocou, há um ponto tabu, é um assunto tabu. A começar o próprio tema da morte, né? Morte como evidência máxima da nossa finitude, de não sermos deuses, de não sermos eternos, né? De a vida ser um fenômeno maravilhoso, único, que até onde sabemos ocorreu neste planeta, iniciou milhões de anos atrás, né? E somos apenas ligados a uma corrente de vida, a uma corrente vital, e um dia vamos nos desligar, né? Do ponto de vista da psicanálise, a morte não tem sequer inscrição no nosso psiquismo inconsciente, não tem um registro da morte, né? É algo assim inimaginável, é algo da ordem do real, da ordem do não simbolizável, né? Que dirá a morte auto-infligida, né? Que apesar de existir há tanto tempo quanto existe a humanidade, né, continua sendo objeto de tabu, de uma proibição, de uma interdição de se falar a respeito. Há um medo muito grande, claro, de que se falar a coisa acontece, né? Há um tabu. Sim, de você estar incitando a pessoa, né? Exato, dando exemplo para outras pessoas que estão naquela situação. Exatamente, né? O que não deixa de ter um ponto aí de veracidade, né? Mas não, é importante que se fale, exatamente porque o grande poder dos nossos fantasmas está em permanecerem no sótão, né? No mundo silencioso, brutal das nossas representações inconscientes sem palavra, né? Quando convocamos a luz da linguagem, nós temos uma chance maior para usar essa linguagem religiosa, vamos dizer assim, essa metáfora, temos uma chance maior de exorcizar alguns desses demônios, alguns desses fantasmas, né? Justamente por convocá-los, né, para o mundo da linguagem. Então, o falar a respeito, sim. Agora, existe o falar levianamente, existe o falar com consciência, com sensibilidade e principalmente com uma ética e pautado por uma diretriz, vamos dizer, científica, né? Então, achamos muito importante, sim, que seja falado, que isso seja o objeto, né, de atenção, né? Agora, por outro lado, falar sobre suicídio. Ok, que suicídio? Né? Não, assim como não existem dois seres humanos iguais, né? Somos únicos na nossa individualidade, ainda que partilhemos fantasmas e tendências e aspectos, né, comuns na nossa formação, na nossa constituição psíquica e na nossa identidade, vamos dizer, cultural, não existem dois suicídios iguais, né? Eu gosto muito de falar em suicídios. Então, um mês de prevenção aos suicídios, porque não existem dois iguais.
as motivações são tão imbricadas, são tão complexas, são tão determinantes são tão diversificadas quanto o número de pessoas que existe mesmo, né? Não dá para falar de sinal de alerta, então? Dá para falar de vários sinais de alerta, desde que a gente não se fie, não confie, vamos dizer assim, em qualquer um deles tomados isoladamente. Tá? Uma grande taxa das tentativas de suicídio ou dos suicídios levados a cabo, levados a termo, infelizmente, tragicamente, com sucesso, foram anunciados, foram falados, né? Foram clamados. Uma grande parte também não foram surpreendentemente silenciosos, jamais poderia ter imaginado, nossa, a pessoa parecia tão bem, né? Nossa, eu sabia que tinha passado por alguns problemas, não imaginava que fosse capaz, né? O suicídio gera um horror, e ver a notícia do horror, ver o horror estampado, nos horroriza. Daí nasce o tabu, daí nasce o mito de não se falar, daí nasce o pré-conceito, o pré-julgamento, o pós-julgamento a respeito do suicida, né? As atitudes diante do suicídio, da tentativa de suicídio e do suicida também são muito complexas, são muito diversificadas. Ao longo da história da humanidade, na história das religiões, por exemplo, o tema do suicídio mereceu a atenção desde tempos imemoriais, né? Você vai ver como foi abordado ao longo dos séculos nas grandes religiões monoteístas, no próprio cristianismo, como foi visto e abordado ao longo da tradição do cristianismo primitivo. Na Bíblia tem narrado pelo menos 3 casos de suicídio, né? Como que na Idade Média, com a consolidação do cristianismo após a romanização, né, da religião cristã no Império Romano tardio ali, ao longo da Idade Média, ao longo da Idade Moderna, cada época teve a sua forma de entender, a sua forma de abordar, né, o tema horrível, horrorizante, que é o tema de alguém tirar a própria vida. Doutor, pensando nessa questão, assim, até ligado com a religião, ele traz uma culpa, né? E assim, uma culpa da própria pessoa e depois da pessoa que não ajudou, né? Do pré e do pós. Dá para associar o suicídio à culpa, assim? Talvez esse ser também um sinal de alerta, né? Porque às vezes aí as pessoas nossa, eu não sabia, eu poderia ter ajudado. Ou às vezes ela percebe um sinal de alerta e ela quer interferir naquela vida para tentar tirar ela desse impulso suicida e ela não consegue, ela passa ela também acaba sentindo né? Fica. Vê como é complexa a situação, Mariana, como é difícil, né? Sim, veja, a culpa e o sentimento de culpa, e para ser mais dito ainda, melhor dito, uma culpa inconsciente é tão inerente ao ser humano quanto a própria humanidade, né? A história dos povos, eu estou quase que literalmente citando Freud, a história dos povos, a história das nações, a história da humanidade é uma história de genocídios. É uma história de assassinatos, é uma história de crimes em sequência. Tudo bem você matar o outro, mas é tudo mal se o outro se matar, né? Mas se o outro decidir. Para começo de conversa, todo suicídio é um homicídio. Está sendo matado alguém. Alguém está matando alguém, né? Está se matando. É um homicídio voltado a si próprio. Trazemos a marca de uma culpa, né? Uma culpa, e a que mais conta do ponto de vista da psicanálise e a mais poderosa são as nossas culpas inconscientes. E aí sim, dá para a gente associar de várias formas, veja como é complexo. A culpa, né, o fenômeno, sentimento de culpa ou culpa inconsciente também ao ato suicídio ou ao atentar contra a própria vida, tá? Podemos dizer que sim, existe essa associação.
tão complexa quanto os tipos de suicídio. Vejam, nós falamos em crise suicida e um suicídio agudo, uma crise aguda suicida, alguém com uma intenção explícita de se matar, né? Existe o suicídio não tão agudo, existe a atitude suicida ao longo de uma vida. Há pessoas que vão buscando, por exemplo, o limite da morte, né, através de atitudes que atentam contra si, contra a própria saúde, contra o próprio sucesso, contra a própria integridade. Isso é inconsciente, né? A motivação inconsciente e, por vezes, sequer passa, né, consciente pela pessoa, né? Existe o suicídio direto, tá? Existem os suicídios indiretos, através de atitudes também tomadas e cultivadas contra si mesmo, né? Existe o homicídio, existe o suicídio auto-infligido, agudo. O próprio, parece, né, que o próprio acidente de alguém em altíssima velocidade percorrendo uma via pública ou percorrendo uma rodovia, está querendo morrer, okay, né? Existem essas situações. E existe aquele suicídio que é fruto também de um filicídio. Trabalhamos com clínica de adolescentes, né? E tem muito papai e mamãe dando chave do carro para o garoto, né, dos seus 15, 16, 17 anos, que mais de uma vez já se envolveu em acidente alcoolizado, sob efeito de drogas, e o papai e a mamãe continuam dando a chave do carro. E a gente precisa intervir pensando assim, escuta, vamos tentar falar agora de filicídio e não só de suicídio desse garoto, né? E onde é que está esse impulso de vocês de tirar a vida do próprio filho? Porque vocês estão querendo isso? Quantas vezes a gente se depara com esse tipo de atitudes, né? Então, por exemplo, está o meu colega lá, traumatologista, num plantão, no meio da madrugada, chega um rapaz politraumatizado, num acidente horrível de carro. Né? Ele vai diagnosticar um politraumatismo, vai chamar o neurocirurgião, vai chamar o clínico, vai chamar o cirurgião geral, vai tentar salvar a vida. Diagnóstico, politraumatismo por um acidente de trânsito. Diagnóstico psicanalítico, tentativa de suicídio. Ou tentativa de filicídio. Alguém deu a chave do carro para esse menor de idade. Como que pode ser isso, então? Então, é complexa a situação. E existe sim esse caso, vamos dizer, mais típico. Tá? O sujeito atravessando, né, o homem, a mulher, tem um paradoxo do gênero aí na questão suicida, né? Parece que as estatísticas a nível mundial, isso são dados, né, eu até recomendo que os nossos ouvintes, especialmente os profissionais da área da saúde, né, o pessoal da enfermagem, os colegas médicos, psicólogos, né, trabalhadores da saúde mental em geral, consultem, por exemplo, as estatísticas, dediquem um tempo para ver as estatísticas da World Health Organization, da Organização Mundial de Saúde. O paradoxo do gênero, a maior parte das tentativas de suicídio parece estar muito ligado ao sexo feminino, ao gênero feminino, tá? Mas a maioria dos atos suicidas bem-sucedidos, das mortes por suicídios, continua sendo de homens, né? É um paradoxo aí, né? O que significa? Quais os determinantes a esse respeito, tá? Falando de gênero e falando de riscos, né? Por exemplo, o pertencimento, assumido ou não, a uma categoria de escolha, a gente chama em psicanálise de escolha de objeto, de uma identificação de gênero, né? Homoerótica, homoafetiva, homossexual, né? Está nitidamente relacionada a uma incidência maior, a um risco maior, é um fator estatisticamente de risco maior para o ato suicida. Esse é um problema do indivíduo? Na sociedade, né? Ou é um problema de uma sociedade que lida muito mal com os seus diferentes, ou com os diferentes da maioria, né? Essa confusão entre o diferente e o inferior, né? Em que medida isso pode também estar interferindo, né? Ok, nós
Vamos falar do suicídio adolescente, que é uma coisa mais horrenda, né? Mais assustadora do que saber de jovens adolescentes, 14, 15, 16 anos de idade, tirando a própria vida. Muitas vezes em sequência, a gente ouve de umas lendas, de uns mitos urbanos aí que não são nem tão mitos assim, né? Baleia azul, lembra-se disso, né? O que acontece quando certos ideais culturais inatingíveis, performance, êxito, aquela vida, né, de fachada de Insta e de TikTok, né? O sucesso e ser feliz tornou-se um imperativo categórico da nossa pós-modernidade tardia. O melhor, eu sempre no melhor lugar, no melhor restaurante, com a roupa da hora, não existe infelicidade, né? Não existe, não pode existir infelicidade, não atingiu aquilo, você está em culpa. A culpa hoje não é ditada pela igreja, que você precisa se... Não, a culpa é gerada pelos padrões de ideal, magreza, beleza, né? Que vão mudando, porque há um mercado que precisa vender produtos e fazer consumir bens, né? E é uma coisa inatingível, é um enxugar de gelo de toda a existência. Lá pelas tantas a gente ouve falar de, em sequência, 2, 3, 4 adolescentes. Como que a gente detecta isso? Assim, é possível um pai olhar para esse filho com esse outro olhar e detectar, olha, talvez o meu filho esteja aí passando por uma dificuldade, eu preciso dar esse apoio? Sim. Porque o senhor falou o contrário, tem pais que são muito permissivos e também acabam levando a esse suicídio, né, que você não chama de suicídio, mas não deixa de ser. Você está dando as condições para ele, né? Sim, sim. Claro, tá. Primeira pergunta para esses pais, seu filhote tem acesso à rede social desde que idade? Em que medida esses pais são cúmplices, né, ou no mínimo foram omissos desse menino com 9, 10, 11 anos de idade, ter já seu TikTok, ter seu Insta, ter... Porque todos eles são para maiores de idade, mas a gente sabe que isso não... se não me engano, ainda está vigente uma lei, por exemplo, na Meta, Facebook, que é preciso ter 13 anos para poder abrir seu próprio perfil no Facebook. Mas muitos pais falam que não tem como segurar, né? Porque é por conta da sociedade, que então a criança está inserida. Então já existe um abandono de antemão. Então já temos um abandono de antemão. Dá para dizer que é um abandono, então... De antemão. Um não se preocupar. E isso não corresponde àquela cena clássica onde estamos sentados à mesa, então está o papai e a mamãe, cada um no seu, e... eu vi estamos falando de condições predisponentes. Recentemente foi publicado um artigo que me chamou muito a atenção, um artigo no campo da neurociência, onde foi mensurado de forma semi-qualitativa ou semi-quantitativa, foi mensurado a percepção da desatenção dos pais que estão dando atenção às telas, às telinhas, às mídias sociais, né? A percepção por parte de adolescentes que passaram, né, a formação final da sua infância diante de pais cujo olhar está na tela. Boa parte do tempo que poderia estar olhando nos olhos uns dos outros. Isso é uma doença do nosso tempo, isso é um suicídio do olhar. Dá para dizer que está todo mundo se matando aos poucos, né? Sim, tanto os pais quanto os filhos, né? Exato. Então, a nossa preocupação vem lá de trás dessa prevenção. Não estamos aqui querendo culpabilizar, porque, voltando ao ponto inicial, é complexo, é difícil, é polideterminado, é uma questão científica, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde mental, sim. Né? Então, não estamos procurando uma caça às bruxas, né? Mas os fatores que levam a um desapego, a uma visão distorcida de inutilidade da própria vida, que é o bem supremo que qualquer um de nós tem, que é o bem maior que alguém pode ter, que adianta todos os demais se não tiver a vida, né? Continua sendo uma preocupação, continua sendo a nossa principal inquietação, vamos dizer assim. Como que a gente lida com isso, então, né? Vamos lá, vamos pensar.
existem aqueles sinais evidentes, né? Pessoas atravessando crises importantes, né? Seja uma crise relacionada ao trabalho, à própria empresa, à sua própria ocupação, uma crise afetiva, uma ruptura amorosa, uma perda amorosa, né? Seja uma perda por um luto mal resolvido, um luto que está se prolongando, um luto melancólico, a perda de alguém muito importante, uma mãe que perde um filho, né? Um pai que perde um dos seus filhos. Existem essas situações que geram um alerta, né? E que muitas das vezes é justamente assim, aquela conversa franca, aquela conversa aberta, aquela conversa atenta, né? Interessada de fato no acolhimento, que poderá vir a ser, né, o primeiro... Isso pode ser um familiar, um amigo? Tem que ser, porque não temos psicanalistas, psiquiatras, enfermeiros psiquiátricos de plantão dentro das casas. Como convencer, né, a pessoa a buscar ajuda profissional? Porque às vezes ela até tem essa escuta da pessoa próxima. E como dar esse segundo passo, então? Sim, é muito difícil. O fato, pelo menos a sua pergunta já põe, tá? Uma das primeiras necessidades urgentes que se manifesta, que fica evidente, esta pessoa está precisando de uma ajuda profissional. Esta pessoa está precisando ser ouvida profissionalmente, né? Sem sombra de dúvidas, é preciso fazer com que ela chegue a um profissional e que esse profissional possa avaliar, possa ouvir, possa adotar ali uma atitude de escuta que possa compreender, né? Tudo passa pela escuta, então, né? Tudo passa pela escuta, tudo passa por esse olhar, né? Existem mitos, existem tabus ligados ao suicídio. Quem quer se matar de verdade, né, se mata. Não avisa, né? Não avisa. Não é verdade, né? Uma vez suicida, sempre suicida. Não é verdade. Há pessoas que já tentaram, tá, e depois se deram conta, foram para análise, tiveram um acolhimento, tiveram um repensar, tiveram uma chance de repensar, de refazer sua rede de apoio. E nunca mais tiveram ideação suicida, né? Existem pessoas que... um preconceito contra o suicida tem nas suas raízes está esse horror, porque eu estou me espelhando ali, aquilo que é o mais horrível, o mais temerário para mim, eu estou vendo no meu espelho naquela pessoa. A gente já ouviu de comentários, por exemplo, de colegas em ambiente hospitalar, assim, olha lá, tá tanta gente querendo viver e está ocupando um leito de UTI ali, né? Não existe nada mais nocivo do que esse tipo de preconceito. E esse preconceito nasce do horror, da cena tenebrosa, terrorífica, aterrorizante que é ver a minha morte estampada, o meu dizer não à vida estampado no meu semelhante, no meu irmão que está ali sendo... Mas isso está totalmente ligado à falta de percepção sobre saúde mental, né? As pessoas não querem muito falar sobre isso, ainda tem todo esse tabu, né? Então, porque tanto a pessoa que quer cometer o ato, quanto a pessoa que viu, que se espelhou, acaba que todo mundo fica meio adoecido, e né? Ninguém fala sobre isso. E ninguém fala sobre Sim, isso, voltamos, né? ao ponto do tabu que você estava colocando. Tem como quebrar isso? A primeira seria então mesmo falar abertamente, né? Dar o nome e falar, né? E ouvir, falar que existe e ouvir, porque é como se não existisse, né? É como se não existisse. Ninguém fala sobre aquela pessoa que se matou, né? Não vamos falar. Isso. E ninguém pergunta para quem ficou. Todo mundo tem medo de abordar também os efeitos disso nessa pessoa, né? E aquilo se perpetua, né? Então a fala é importante. A fala, a desmistificação, né? Existem formas de abordar. Seria um assunto, como a gente diz, até assim, de treinamento desse pessoal que está na linha de frente, são os nossos atendentes de enfermagem, nossos enfermeiros, nossas unidades de saúde, nos nossos centros de atenção psicossocial,
treinamento específico com relação à abordagem de suicida, à abordagem, à estimulação da fala, a possibilidade de trazer isso para o mundo das palavras, aquela dor imensurável pela qual o sujeito está passando, diferenciar um caso do outro. É muito complexo, é muito difícil, né? Mas trata-se sim, de uma urgência que, de um lado, tem todo esse caráter científico de estudos, né, a esse respeito, como, de outro lado, a urgência de uma questão de saúde pública. Pensando, né, nisso, não só na parte da saúde, mas também nas escolas, então, nas famílias, né? Elas deveriam estar falando isso desde sempre, né? Para poder reconhecer situações tristes nos filhos, para tentar evitar, ou até quando elas mesmas estão tristes, elas... Né? Mas por que eu tô? Fazer esse autoconhecimento também, acho que é fundamental, né? Como prevenção, né? Porque tem que trabalhar com preventivo, né? O que pode incentivar de tal forma a passagem a um ato suicida, se não alguma mensagem que a geração anterior, a geração nossa, a geração de adultos, de pais, né, estamos passando, olha, nesse mundo não temos muito para te oferecer, ou seja, estamos nem aí para você, não estamos, né, interessados de fato em você, estou aqui mais adolescente que você, querendo viver o barato aí da minha vida, né? Como que pode isso nesse sentido? Então, falar em prevenção é importante e é determinante, mas é muito complexo nesse sentido, porque falamos de uma desestimação daquilo que é o próprio esforço de viver. Como dizia o Guimarães Rosa, né? Viver é perigoso, né? Então, como fazemos, né? As pessoas têm medo de falar, né? Por que o senhor acha que as pessoas têm tanto medo de falar sobre elas, sobre o que elas sentem, sobre os sentimentos? Justo, né? Por essa coisa do horror. Agora, tem um ponto que você pergunta, que talvez seja bastante prático, que é um dos conselhos assim, mais seguros, se é que a gente pode dar conselhos diretos em relação a isso, né? Quando que se trata, muitas dessas mensagens, muito dessa coisa da intencionalidade ou da cogitação suicida, da ideação suicida, muitas vezes silenciosa, não exteriorizada abertamente, não explicitada de forma manifesta, vai se manifestar, né, naquela pessoa que está por perto e que está preocupado. Usar uma intuição, uma preocupação contra-transferencial que surge diante de alguém. Você está convivendo, você é mãe, você é pai, você é o esposo ou é a esposa. Você está sendo incomodado por uma fantasia, por um pensamento que te ocorre que aquela pessoa pode estar pensando em se matar, ou aquela pessoa pode, né, estar querendo se matar, estar planejando algo assim. Então, valorizar essa intuição e colocar isso em palavras, tá, é muito importante. Mas como colocar em palavras, assim, sem ultrapassar o limite do outro? Sim, porque o outro lado da história é como não ser invasivo, né? Como tentar evitar ser invasivo. A questão da intenção suicida, gente, é uma questão de... Existe sim, ainda bem, né, grandes números aí de sobreviventes de tentativa de suicídio, de autoextermínio. Ok, existem, tá? Mas para os fins que nós estamos pensando, é uma espécie de tudo ou nada, porque depois que acontece, o que pode se fazer? Agora nós vamos ter que cuidar dos enlutados, dos que ficaram, né? Portanto, assim, a ideação suicida que não está sendo admitida, não está manifesta, não está claro, nem todos vão falar assim, olha, estou pensando em... Não vai ser assim. Mas essa ideação que é captada, que é pensada, que é cogitada, que é fantasiada por alguém que se importa com aquele que está numa crise, tem que ser valorizada. E nesta hora, o pudor em relação à invasão precisa ser rompido. É uma palavra assim, de muito comando. É uma mão amiga no ombro e poder dizer, você já passou na tua cabeça, né, você fazer mal contra... Eu tenho sentido medo que você esteja pensando em fazer mal a si mesmo. Eu não tenho te achado bem. Vamos
eu marquei uma consulta com um colega, com um médico de muita confiança. Vamos lá conversar? Eu vou com você. Né? Você não gostaria de que a gente fosse conversar, né? Com o pastor da igreja, um conselheiro? Conversar, não tem jeito, vamos escutar. Isso, vamos conversar. Existem formas de abordar mesmo, né? Entre as pessoas sem nenhum treinamento, nenhuma formação na saúde mental, na psiquiatria. Existem formas, e eu digo assim, esse tabu precisa ser rompido, precisa ser colocado. Seria o mesmo conselho para quem está sofrendo? Também, tipo, busque ajuda. Se você está se percebendo esquisito, com ideias, né, que não são tão positivas, assim, procure ajuda. Esse seria, tem algum outro conselho? De preferência o primeiro, né? Assim, você não está bem, você está vivenciando sentimentos sombrios acerca de si, você está se sentindo desmotivado, né, para a vida, desentusiasmado com as coisas que até então ocupavam bastante tua vida, teu prazer de viver. Sim, procure ajuda. Mas aí isso vem de uma pessoa dizendo para ela, e da pessoa dela mesmo dizendo para si. Dizendo para si, a assunção disso, admitir que não está bem, admitir que não está bem, né? Que alguma coisa não está indo bem. Como eu estava dizendo no começo, a vida é uma espécie de, para usar uma expressão religiosa, uma espécie de um milagre ocorrido, iniciado há bilhões de anos num pálido ponto azul do universo chamado planeta Terra, e não se sabe não se tem nenhuma outra notícia de qualquer outra forma de vida em outro ponto do universo. E é tudo que temos. E iremos nos desprender dela, né? Ela começou antes de nós e houve toda a evolução das espécies, e somos aí hoje esses seres da cultura, essa humanidade que habita esse planeta, e estamos presos a esse fio da vida, e cada um de nós individualmente vai se desprender dela. Isso é inevitável. Já que, então, a vida vai terminar, que tal fazer dela, dar a ela o seu sentido, né? É tudo que temos, né? Então, assim, não há um sofrimento que não possa ser cuidado. Em que momento a gente deve falar da morte, então, enquanto estamos vivendo, para, sei lá, tentar sofrer menos, se é que é possível? Porque a gente não pensa nela, né? O senhor começou falando nisso. É importante pensar nela ou não? É importante seguir a vida como a gente tem feito? Penso que é importante falar sobre tudo, sobre tudo. A morte não é nem um pouco agradável. A morte não é uma ideia que nos alegra, digamos assim. Por isso mesmo ela é negada, né? A própria morte, a morte natural, digamos, né? Ela é tão negada, tão maciçamente negada. Não nascemos para ficar falando de morte. Mas não, sim, é um tema como outro, porque a morte, de certa maneira, pensarmos na nossa finitude, pensarmos que não somos deuses, que não somos onipotentes, que temos, né, uma castração de existência, pensarmos e assumirmos, pode nos ajudar a valorizar mais os pequenos tesouros do dia a dia, né, as pequenas preciosidades que temos no dia a dia, né? É como eu gosto de pensar, para alguém que não esteja preocupado em buscar um sentido espiritual, um sentido além vida, né, para a própria existência, um sentido religioso, um sentido espiritual, um sentido de fé. Para quem não está preocupado com isso, a vida pode ser então algo considerado assim, não há um sentido para a vida apenas é, né? Então, se não há sentido para a vida, vamos dar um sentido próprio, mais uma razão para caprichar, mais uma razão para reivindicar dessa dádiva que é a vida no planeta, né? Reivindicar o máximo que eu possa, do que possa se pensar, né? Doutor, pensando em orientação, né? A gente já falou, se você é um amigo, um familiar que vê uma pessoa numa situação de sofrimento, você pode oferecer um ombro, vamos conversar, vamos encaminhar. E pensando no médico,
por exemplo, de uma outra especialidade? Como que deve ser o encaminhamento dele, assim, quando ele percebe uma pessoa em situação de sofrimento, que não necessariamente tem a ver com a doença física dele? Tá, que, curiosamente, inclusive, sim, excelente a pergunta, eu queria falar um pouco disso para o médico e para todos os profissionais da área da saúde, não necessariamente só da saúde mental, que muitas vezes são os que estão na linha de frente para acolhimento, né? Mas a estatística de suicídio entre médicos não é pequena. É uma das categorias profissionais de mais risco, se formos falar de fatores estatisticamente predisponentes. Aí estamos, então, justamente o profissional que seria da saúde, tá? Na verdade é um profissional que lida com a morte, com a negação da morte, com a possibilidade de driblar mais uma vez a morte, e ele mesmo o preço que paga, né? E eu tenho o privilégio de merecer a confiança de muitos colegas profissionais médicos que se analisam, que me buscam para análise, estão em processo de análise, já fizeram análise. Eu vejo como que a formação médica, a formação na área da saúde como um todo, o enfermeiro, também o psicólogo, de certa maneira vai desenvolvendo no sujeito humano uma espécie de armadura contra o próprio sentimento, um enrijecimento das suas defesas contra o terrorífico que é a morte, que é o adoecer, né? Que paga-se um preço caro muitas vezes isso. Então, eu diria que para um psiquiatra, um psicoterapeuta, né, é fundamental estar se analisando, estar cuidando, ter quem cuide de si, né, dele. E para os profissionais da área, são meus colegas médicos, eu diria, vamos cuidar, sabe? Porque existem muitas formas de suicídio. Essa jornada aí de 12 por 72, há tantos anos seguidos na vida, você não está vendo o filho crescer, você não está vendo a esposa, né, demandando ali do lado, você não está tendo tempo para a sua própria higiene mental, para os seus próprios hábitos de vida, há quanto tempo você não tira férias, né? Então, nessa roda viva aí, a morte está também, silenciosamente, isso, distraído. Eu diria assim, precisaríamos ter esse assunto ser falado, ser colocado, sim, especialmente para socorristas, pessoal da enfermagem na linha de frente, nas unidades básicas de saúde, né, nas UPAs. É muito importante, seria muito importante que, do ponto de vista da saúde pública, houvesse um investimento maciço na prevenção ao suicídio, na detecção de certos indicadores, né? Não acontece como desejaríamos, o que não quer dizer que os colegas, né, profissionais da área da saúde e os colegas médicos, né, mesmo de outras especialidades, não possam se equipar. Eu iria sugerir, quando você me perguntou para a gente vir, eu iria sugerir, por exemplo, o professor Dr. Neuri Botega tem um livro excelente, Crise Suicida, Avaliação e Manejo. O professor Neuri Botega é um professor, é um docente na Universidade Estadual de Campinas, tive aulas com ele, não foi o meu orientador, mas tive aulas com ele, tive o privilégio de ter aulas com ele durante o meu projeto de pesquisa, meu mestrado, que resultou numa dissertação de mestrado lá na Unicamp, alguns anos atrás, e ele traz um livro que já está na segunda edição, chamado Crise Suicida, né? Muito interessante, bastante acessível, vai desde o ponto de vista da história do suicídio, da história da abordagem, das atitudes em relação ao suicídio, até mesmo assim, e após uma tentativa de suicídio, ou e na família, né, e aqueles que perderam alguém para o suicídio, como cuidar disso, né? Então, é uma leitura bastante acessível de um psiquiatra, de um docente em psiquiatria, que até onde eu conheço, do ponto de vista assim, voltado para o público não psicanalítico, é um texto bastante acessível para os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, tem capítulos dedicados inclusive à enfermagem, tá? Ele enumera, só você estava preocupado aí, por exemplo, sobre os fatores de risco, né? Fatores de risco para o suicídio, por exemplo, né? Sociodemográficos, né? Falamos aqui sexo masculino, ser um adulto jovem, né? O estado civil viúvo, divorciado, solteiro, principalmente entre homens, é estatisticamente ligado a maior, né? Maior risco, né, de intenção suicida.
Transtornos mentais, claro, portadores, portanto, né, de depressão, transtorno bipolar, abuso e dependência de álcool, atenção, colegas médicos, o abuso de substâncias, o abuso de álcool entre estudantes de medicina e entre médicos é mais elevado que nas outras categorias profissionais em geral, né? A história familiar de suicídio, fatores psicossociais, outros fatores, são fatores de risco, por exemplo, para o suicídio, e existem os fatores de proteção, né? Uma flexibilidade cognitiva, uma abertura para a experiência de outrem, né? A habilidade já para solucionar seus problemas ao longo da vida, estrutura familiar, uma rede, né, de apoio, ter crianças pequenas em casa costuma ser um fator de proteção contra a intenção suicida, né? Práticas religiosas saudáveis, né? E ele vai enumerando uma série delas. Aberrantemente, por exemplo, nós temos na história da humanidade, inclusive pelos fanatismos religiosos, nós temos episódios de suicídio em massa. Já ouvimos falar, já vimos, tem documentado, há documentários até sobre isso disponíveis nas redes de streaming, né? Onde um líder religioso fanático leva toda uma comunidade a um suicídio de dezenas, às vezes centenas de pessoas coletivas. Por isso que é multifatorial, o senhor falou, né? Não é só a questão da própria pessoa, né? A dificuldade, a depressão, né? Esses fatores. Na verdade, isso poderia ser um sintoma dessa vida em sociedade? Dessa vida em sociedade. Multifatorial é bem isso, né? Existe nós somos habitados. E este é um ponto espinhoso da psicanálise, né, trazido pela última metade, vamos dizer assim, da obra de Freud, fundador da psicanálise, e dos psicanalistas, né? A importância de falar, né? Então, o cinema e psicanálise é um momento de falar. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, convidasse as pessoas para ir, né? Para chamar também para a Ilha Cultural, né? É um projeto, é uma menina dos olhos, vamos dizer assim, né? Eu pessoalmente sou aficionado do cinema, acho uma forma artística formidável, justamente porque ela agrega, olha o Eros aí, né? Ela agrega, né, todas as outras formas, né, de expressão artística, literatura, fotografia, música, né? Ela agrega tudo. E o cinema é um recurso extremamente pedagógico, didático, instigador de reflexões, né? Já estamos aí nesse formato atual, já há muitos anos, ou quase desde sempre, eu gosto de trabalhar com o cinema e articulação, incitando o pensamento científico através dos nossos criadores cinematográficos, aí, dos geniais cineastas que nós temos por esse mundo afora, né, de todas as épocas. Mas neste formato mais recente, que é o nosso projeto que chamamos de Luz, Câmera, Pulsão, né? Ele já está na sua 15ª temporada ininterrupta, praticamente, né? Ele começou como uma proposta quando fomos convidados para fazer parte do corpo docente da residência médica em psiquiatria aqui da Universidade Estadual de Londrina, mesmo não sendo eu um servidor da UEL, apenas num caráter colaborador, abraçamos a causa e incluí na disciplina de introdução à psicanálise, a gente incluiu um exercício cinematográfico, né? Uma reunião mensal de cinema psicanálise. E ela funcionava dentro de casa, né? Os residentes iam para minha casa, eu ia para casa, e a gente fazia uma mini sessão de cinema, batíamos um papo, conversávamos, filmes de interesse, né? Para a saúde mental, para a psiquiatria e para tudo. E acabou se ampliando, e aí a Associação Médica nos pediu, né, de Londrina, isso lá atrás, 2000 e não sei quanto, lá nos pediu para fazermos isso publicamente. Então viemos para o auditório, primeiro aqui na sede, depois lá na sede da IML Cultural, no auditório nosso lá. E então mensalmente nós temos um filme que é indicado, escolhido pelas pessoas mesmo, pelos que estão participando, dando prioridade, né, quando os residentes escolhem, e são filmes aí de todas as épocas, de todos os gêneros, né? A gente já passou animação, já passamos filmes nacionais, né? Recentemente fizemos uma sequência de filmes brasileiros também,
Então a gente convida porque é um espaço aberto, apesar de ser um encontro de cinema e psicanálise, a gente procura estar aberto e sensível a um público não especializado. Então, né? Eu ia perguntar, quem que é esse público hoje que está frequentando? São nossos, basicamente, né, são colegas terapeutas, são psicólogos, são médicos, são os residentes da psiquiatria, outros psiquiatras, né? Temos ali pessoas da área da educação, da psicologia, das ciências humanas, do jornalismo, né? Advogados, é um público em geral. Quem gosta de cinema e gosta de pensar sobre a vida, está convidado. A entrada é franca, absolutamente franca, geralmente está sendo na última segunda-feira de cada mês, né? Daqui a 2 semanas já vamos ter lá, né? Algum filme. E não necessariamente são filmes voltados para temas especificamente psiquiátricos. Boa parte deles são filmes que até podem passar por alguma questão relacionada ao sofrimento psíquico, mas se abrem para a gente pensar a cultura, a sociedade, nossos modos de existência, né? E é um espaço muito gostoso, eu particularmente gosto, vez por outra eu peço a um ou outro colega terapeuta que passa ali de vida comigo, né? Um ou outro colega psiquiatra, os residentes às vezes participam também. E o que você recebe de feedback, assim, dos participantes? Está sendo muito gostoso. Nós estamos recomeçando, porque durante a pandemia precisamos fazer ele todo online, e aí foi toda uma adaptação, então estamos devagarzinho recomeçando. E o que eu tenho recebido é muito apoio, é muito gostoso, é muito bom, as pessoas vêm, o público nosso está lá, tem lugar para todos, o auditório é bem bacana, é um encontro informal e pequeno, e eu tenho recebido pedidos de filmes, né? Na hora lá quando acaba o filme, que a gente faz uma análise breve ali do filme, aí começa o debate. E essa hora que eu recebo, que eu ganho muito, porque são ideias novas àquele respeito, procedentes de pessoas de outros olhares aí da nossa cultura, né? E que são muito, muito bem-vindos, né? Então fica aí o convite, nosso Luz, Câmera, Pulsão, geralmente a última segunda-feira, a gente procura exibir o filme às 6h30 da tarde e o debate às 8h30. Então a gente tenta fazer filmes de no máximo 2 horas, tem um intervalinho ali, um coffee break, né? E depois a gente bate um papo ali até às 9h30, 10 horas da noite, a respeito do filme e dos temas que suscitam, né? O filme de setembro já está chegando aí, já vamos ter, na última segunda-feira do mês, se não me engano, dia 30 de setembro, não tenho certeza. Né? Pensando então em prevenção, né, falando em saúde mental, a gente agradece sua participação, Dr. Marcelo, foi muito legal, as suas informações foram muito importantes, acho que para o nosso público, né? Queria saber se você quer deixar alguma mensagem final sobre esse tema do Setembro Amarelo para as pessoas. A vida vale a pena, é tudo que temos, né? E o sofrimento existe, né? Mas vale a pena a gente viver, e é tudo que temos, portanto, né? Então vamos prevenir, vamos olhar uns para os outros. Vamos conversar mais, né? Este mundo já tem muita coisa triste, pesada, mortífera, né? Seria bom a gente acreditar que é possível, né? As fortes pulsões de morte, a gente tem muito eros também aí querendo vida e querendo compartilhar a vida. Eu que agradeço, viu, Mariana? Foi um prazer imenso você, a Carol, prazer foi nosso colega lá, foi muito bom estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. A gente aqui agradece mais uma vez a participação de vocês aqui no AML Cast, lembrando que os episódios ficam salvos no canal da AML, no Spotify e no YouTube. Até o próximo AML Cast.